Salve, salve galera, sétimo ano, O papai chegou! professor Alex, Geografia. Vamos continuar gravando aqui as nossas aulas, dando início aos trabalhos nesse momento da aula 11, ainda na unidade 6, apostila volume 2, tema População Brasileira. Falamos na aula anterior sobre alguns importantes conceitos demográficos, né? A gente entendeu inicialmente o que é demografia, né? Como estudar a população, o estudo da população, que é a população absoluta, que é a população relativa, expectativa de vida, taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil e crescimento natural vegetativo, que seria a diferença entre essas taxas. A gente vai continuar falando desse tema, ainda o tema demográfico, ainda sobre a população brasileira, e hoje numa parte muito importante, inclusive, que é a participação dos povos imigrantes na formação da população brasileira, ok? Vamos nessa então, ajustando aqui o nosso material, a nossa apostila, na página 42. Na página 42. Aqui não, sua sirigaita! Teorias demográficas. Falarmos um pouco sobre a teoria, a mais famosa delas, a teoria malthusiana. Foi proposta por um estudioso, um demógrafo britânico lá no século XVIII, mas que ainda tem grande influência sobre os estudos demográficos. O economista inglês Thomas Malthus, que viveu de 1766 a 1834. Ele era pastor da igreja anglicana, desenvolveu teorias que relacionam a evolução da população e a escassez de alimentos. Sua teoria afirma que a população crescia em um ritmo superior ao da produção de alimentos, gerando escassez, a falta de alimentos, portanto, fome no mundo. Malthus, contudo, não previa que se poderia aumentar a produção de alimentos por meio do uso de tecnologia. Anos depois, as ideias de Malthus foram utilizadas em uma nova teoria, chamada de neo-malthusiana, né? Nova teoria malthusiana, que atribuía a causa do subdesenvolvimento à elevada taxa de crescimento populacional. Para sair dessa situação, seria necessário adotar medidas que controlassem o crescimento da população, principalmente por meio do controle da taxa de natalidade, como ocorreu na China, esse país que lá nos anos 70 implantou uma política, né, muito rígida, controlada pelo governo do filho único. Cada família poderia ter apenas um único filho. Para os críticos do pensamento neo-malthusiano, outra corrente de demógrafos denominados reformistas, o crescimento populacional seria consequência e não a causa do subdesenvolvimento. Dessa forma, havendo melhora nas condições de vida da população, gradativamente as taxas de natalidade diminuiriam, algo como o que acontece em países como o Brasil. Os grupos têm concordado sobre a necessidade de priorizar o desenvolvimento sustentável, isto é, que preserve os recursos e as possibilidades de desenvolvimento também das próximas gerações. Então, esse breve resumo aí, galera, fala de três importantes teorias demográficas. A teoria malthusiana, a mais antiga delas, a teoria neo-malthusiana. Nessas duas primeiras, eles entendem que o acelerado crescimento populacional pode gerar problemas, né, como no caso da teoria malthusiana, pode gerar fome, porque a população cresce mais do que a capacidade de produção de alimentos. Isso gera fome, gera miséria. Para os neo-malthusianos que retomaram a teoria malthusiana mais tarde,
O acelerado crescimento populacional também pode gerar subdesenvolvimento. Então, essas duas primeiras teorias afirmam que a solução seria o controle do crescimento populacional, e uma terceira corrente aí de teóricos, a teoria reformista, que pensa um pouco diferente, pensa o contrário, que a forma de controlar o crescimento populacional é através de reformas, por isso eles são chamados reformistas, que oferecendo à população uma melhoria nas condições de vida, gradativamente a população crescerá menos. As famílias tendem a ter menos filhos quando usufruem de uma condição de vida melhor. São 3 teorias demográficas que vocês ainda verão bastante e futuramente nos estudos do ensino médio, mas já aprendendo aqui o fundamental sobre essas 3 teorias demográficas. Formação da população brasileira. Como se formou a população brasileira? A principal característica mais marcante da população brasileira é a sua diversidade, né? Sua diversidade étnica e cultural. Então, nós vamos considerar aqui a participação de 3 grupos, 3 elementos fundamentais para a formação da população brasileira. Um grupo são os dos indígenas, que viviam aqui, mesmo antes da chegada do homem branco, dos imigrantes. Destes grupos de imigrantes, principalmente europeus, mas também asiáticos, que a gente vai falar um pouco deles hoje, e também dos grupos africanos. Então, a mistura, a palavra já está até em destaque aqui na nossa apostila, a miscigenação, a mistura, o cruzamento desses grupos, dos elementos que compunham esses grupos, é que deu origem à população brasileira. Além de compreender as características demográficas do Brasil, o estudo da população implica conhecer aspectos relacionados à formação e à cultura. Afinal, uma nação é composta de pessoas que partilham características culturais ou relações comuns e apresentam uma identidade ou um vínculo com o local ou país onde vivem. Desde o século XVI, diferentes povos passaram a se miscigenar, misturar, o cruzamento, e compor o que hoje chamamos de nação brasileira. A diversidade, esse conceito é muito importante para entender a formação da população brasileira. A diversidade de nossa população é fruto não apenas da vinda de diferentes povos para o país, mas também da grande dimensão territorial que gerou uma regionalização étnica e cultural. Como exemplos dessa regionalização étnica e cultural, temos na região norte o Festival de Parintins, na Amazônia, ou melhor, no estado do Amazonas. Trata-se de uma festa de Bumba Meu Boi, que ocorre na cidade de Parintins, às margens do rio Amazonas, na divisa com o Pará. As festividades são uma tradição que celebra os bois, caprichoso e garantido. É um traço, cultural, principalmente de influência indígena nessa região. Já um exemplo de manifestação cultural da região Nordeste, cuja origem está relacionada aos africanos e descendentes, bem como a capoeira, é o frevo. Na região Centro-Oeste, também em outras regiões do Brasil, as cavalhadas são manifestações culturais que remontam às trajetórias históricas do povo português e seus conflitos com os mouros, povo muçulmano que dominou a Península Ibérica durante parte da Idade Média. Então, um traço cultural de influência portuguesa. O Carnaval é outra comemoração trazida para o Brasil pelos portugueses. Os desfiles de escolas de samba ocorrem em diferentes regiões do país, e os que têm mais visibilidade são aqueles que ocorrem nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. E na região sul, existem traços de influências culturais? Óbvio que sim. Também conta com grande variedade de manifestações folclóricas, principalmente danças que lembram as festas típicas dos principais povos europeus que colonizaram a área. Podemos mencionar ainda as diversas manifestações culturais de origem indígena ou africana, presentes em todas as regiões do Brasil.
As, a diversidade e a riqueza culturais são fatores que criam identidade e que caracterizam a nação como um todo, refletindo aspectos dos povos que contribuíram para a formação do Brasil. Isso também ocorre no que se refere aos movimentos internos da população e às trocas culturais que acontecem. Podemos definir migração como movimento de deslocamento populacional entre diferentes localidades. A emigração se caracteriza pela saída de pessoas, os emigrantes, de um lugar para outro, ocasionando queda populacional. Já a imigração é a chegada de pessoas, imigrantes, vindas de outros lugares, o que gera o aumento da população local. As migrações podem ser classificadas como internas ou nacionais quando ocorrem dentro de um mesmo país, e externas ou internacionais quando acontece entre um país e outro. Então, aqui no início do texto foi citado exemplos, alguns poucos, na verdade, de grandes festividades culturais em todo o país, e essa grande, repito, diversidade cultural, né, que é uma marca muito forte da população brasileira. Aqui, a apresentação do Festival Folclórico em Parintins, no estado do Amazonas. Aqui a Cavalhada, em Goiás, representando uma manifestação cultural portuguesa. E no final aqui também foi importante destacar que os processos migratórios, a grande extensão territorial do Brasil também é um fator que contribui para essa diversidade. Foi citado aqui anteriormente em destaque, eu reforço, o termo miscigenar, que significa o quê? A miscigenação, a mistura, a mescla de diferentes povos com diferentes culturas, e que a mistura, a miscigenação desses povos que deu origem à população brasileira, que nós estamos procurando entender, o processo de formação da população brasileira. Principais povos que migraram para o Brasil, então, que chegaram ao Brasil. A migração externa teve papel fundamental na formação da nação brasileira. A miscigenação entre indígenas, portugueses e africanos formou a base da população. Além disso, principalmente a partir do século XVIII, o país passou a receber pessoas vindas de outros continentes, especialmente da Europa. Isso proporcionou ao Brasil uma versatilidade cultural ainda maior. Vamos conhecer alguns dos principais grupos que migraram e ajudaram a formar a identidade da nação brasileira. A gente tem aqui a tabela indicando esses grupos e depois um breve histórico sobre cada um desses grupos. Portugueses lideram esses grupos porque o Brasil pertenceu a Portugal. O Brasil foi colônia de Portugal, como a gente estudou, por 322 anos. Então, é natural que exista um predomínio de portugueses. Mas, além de portugueses, outros grupos europeus e asiáticos também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Grupos de imigrantes, correntes de imigrantes que chegaram ao Brasil. Portugueses e açorianos. Os portugueses desembarcaram nas terras que hoje compõem o Brasil a partir de 1500. Milhares deles vieram do continente ou dos Açores, que é um arquipélago no Atlântico que pertence a Portugal. Então, quem veio de Açores também era português. Apesar de as informações não serem muito precisas quanto ao número, sabe-se que entre os séculos XVI e XVIII, os portugueses constituíam a maior parte da população branca e livre do território. Nesse período, a imigração não era muito organizada, já que o objetivo era principalmente impedir as invasões. No século XIX, já com certa organização, a maior parte se dirigiu ao estado do Rio de Janeiro.
O quadro ao lado mostra o número de imigrantes de diferentes localidades que chegaram ao Rio de Janeiro. A tabela aí se refere só a imigrantes que chegaram ao Rio de Janeiro entre 1831 e 1842. Italianos. A imigração de italianos para o Brasil teve início no ano de 1870, ou seja, século XIX, quando a Itália passava por um período de crise e recessão. Com a abolição da escravatura no Brasil em 1888, o movimento se intensificou. Os imigrantes dirigiam-se inicialmente para o estado de São Paulo, onde trabalhavam na lavoura do café, principal produto da economia brasileira na época. Em 1929, uma grande crise mundial fez diminuir o consumo do café em países como Estados Unidos, o que gerou a redução da produção e dos postos de empregos nas lavouras. Com isso, os imigrantes italianos se deslocaram para a capital do estado em busca de trabalho na zona urbana, principalmente nas indústrias. É grande a influência desse povo na cultura brasileira, desde a alimentação até no modo de falar e nos costumes e nas festas. No fim do século XIX, uma nova corrente de imigrantes italianos veio para o Brasil, dessa vez para ocupar lotes cedidos pelo governo na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, onde formaram importantes cidades como Bento Gonçalves e Garibaldi. Aqui imagens, de imigrantes italianos envolvidos com o cultivo do café no estado de São Paulo. Africanos. Estima-se que, durante 325 anos, de 1530 a 1855, mais de 4 milhões de africanos tenham sido escravizados e forçados a vir para o Brasil. A maioria pertencia às etnias Banto e Sudanesa. Os Bantus eram da região de Angola, do Congo, da África Central, e os sudaneses da região ocidental da África, atualmente Bênin, Nigéria e Guiné. Esses países e o Brasil apresentam algumas semelhanças culturais notáveis, especialmente em relação às religiões. Apesar dos sofrimentos aos quais foram submetidos tanto fisicamente quanto culturalmente, os povos africanos influenciaram significativamente a formação cultural do país. Por vezes, houve tentativas de diminuir a influência africana, não somente na cultura, mas na própria identidade do brasileiro. Um exemplo disso foram as políticas de branqueamento da população, com estímulo à chegada de imigrantes procedentes da Europa, expressas até mesmo na arte. Alemães. Os alemães começaram a chegar ao Brasil em 1824, inicialmente na região do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, onde formaram cidades como São Leopoldo e Novo Hamburgo. Mais tarde, migraram principalmente para Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No decorrer do século XIX, a imigração alemã para o sul do Brasil se intensificou, motivada pelo fato de o governo doar lotes como forma de incentivar o povoamento dessa região. Geralmente, esses lotes ficavam em terras de menor valor econômico, em regiões serranas, impróprias para o desenvolvimento de atividades agropecuárias lucrativas, restando aos imigrantes a produção de gêneros básicos da alimentação. Mesmo com as limitações impostas pela geografia física da região, os alemães, ao longo do tempo, superaram as dificuldades e estabeleceram importantes polos produtivos. Sírios libaneses, agora grupos asiáticos. Os sírios e libaneses chegaram ao Brasil a partir do fim do século XIX, em busca de melhores condições de vida, pois a região onde viviam estava sob o domínio do Império Turco-Otomano naquele período. Esses imigrantes dirigiam-se principalmente para a cidade de São Paulo, mas muitos se fixaram nas regiões norte e nordeste. Sua atividade principal era o comércio, e atualmente muitas das grandes cidades brasileiras contam com ruas onde comerciantes de origem síria e libanesa são proprietários da maior parte das lojas.
característica, né, de comerciantes, imigrantes vindos da Síria e do Líbano. Japoneses. Os japoneses também saíram de seu país para fugir de uma situação econômica adversa. O primeiro grupo significativo de imigrantes japoneses chegou ao Brasil no ano de 1908, com o objetivo de trabalhar na agricultura. Fixaram-se principalmente em São Paulo, no Paraná e no Pará, onde desenvolveram técnicas agrícolas muito importantes, como a adaptação de culturas agrícolas japonesas no Brasil. Transformações econômicas no país levaram muitos japoneses a migrar do campo para os centros urbanos, passando a integrar tanto a sociedade rural quanto a urbana no Brasil. A todos esses povos que vieram para o Brasil, podemos juntar muitos outros, que vieram em menores quantidades, como holandeses, chineses, poloneses, ucranianos, etc. A vinda de tantos povos trouxe grandes contribuições culturais e econômicas ao Brasil, transformando também nossas paisagens. É o que o texto vai dizer aí na sequência, né, da grande contribuição das famílias holandesas à pecuária do sul do Brasil, inclusive especial ao estado do Paraná. Se juntando a esses grupos de imigrantes europeus, asiáticos, a importantíssima participação dos povos africanos, nós temos os povos indígenas, que já estavam aqui, na verdade, mesmo antes da chegada desses povos imigrantes. E para reforçar mais uma vez, a miscigenação, a mistura, o cruzamento cultural, étnico, racial desses povos deu origem à população brasileira. Por isso, a marca da diversidade cultural, étnica e racial no nosso país. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, havia no Brasil 817.963 indígenas. Em 1991, o total era de 294.131, o que revela forte crescimento dessa população, mais elevado do que aquele observado no conjunto da população brasileira. Esse crescimento, em parte, se explica pela demarcação de terras indígenas. A demarcação de terras indígenas é um processo previsto pela Constituição Federal. Essas terras são parte do território nacional e pertencem à União, ou seja, ao governo federal. Depois de regularizadas, são ocupadas por um ou mais povos, que nelas realizam atividades necessárias ao seu sustento, mantendo-as preservadas. No Brasil, a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas cabem à FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o órgão do governo federal submetido ao Ministério da Justiça. A regularização definitiva das terras indígenas passa por uma série de etapas. Começa com o estudo de reconhecimento. Esse deve ser aprovado para que ocorra a delimitação, enquanto o pedido é encaminhado e analisado pelo Ministério da Justiça. Então se procede à declaração, quando são delimitados os marcos geográficos no terreno, e a homologação, que é a aprovação pela Presidência da República. Somente depois de todas essas etapas cumpridas é que a terra pode ser registrada em cartório para finalmente ocorrer a regularização. É dever do governo, por meio da FUNAI, assegurar a correta demarcação, evitando conflitos com outras comunidades. Contudo, isso envolve longos processos judiciais e não são raros os casos de conflitos pela posse das terras. Existem atualmente 462 áreas indígenas demarcadas, concentradas principalmente na região amazônica. Mas, além dessa questão, pessoal, da demarcação das terras indígenas, é importante ressaltar também a participação cultural, linguística, dos povos indígenas na formação do povo brasileiro. Lembrando também que havia uma grande diversidade de etnias entre esses grupos indígenas. Ok? Então, eu vou encerrando
a aula de hoje por aqui. É um importantíssimo tema para o entendimento da população, da formação da população brasileira. Fica a dica para vocês dos exercícios da apostila, do caderno de atividades, para reforço desse conteúdo. Para vocês, Beijo no seu coração. fui!